Marcos capítulo 3, a gente vai ler os primeiros 2 versículos e eu gostaria de orar. Marcos capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 e 2 não, 20 e 21. Olha lá, tô querendo voltar para o começo. É um bugzinho que tem na memória RAM. Eu penso uma coisa, falo outra. Marcos capítulo 3, nós vamos ler o versículo 20 e 21. E nós vamos orar. Deu certo aí, Mike? Ok. Nós estaremos lendo na versão NVT, tá? Então deu uma mudadinha hoje, mas é um teste bom, tá bom? Vamos lá? Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se ajuntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E pedimos para que o Senhor nos ilumine nessa noite, Senhor. Ilumine nosso entendimento, ilumine, Senhor, a nossa compreensão e a nossa capacidade de poder capturar tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos Jesus sendo ali provado mais uma vez diante do sábado, do dia do Senhor. Então os fariseus e os mestres da lei conspiravam contra ele diante de uma coisa boa. Ele curou o homem de uma mão atrofiada. Ele o chama por meio, enquanto o coração dos fariseus, dos mestres da lei, conspiravam contra Jesus. Jesus, então, ele pergunta para eles o que era melhor fazer no sábado, matar ou dar vida, né? Fazer o bem ou o mal? E a pergunta era óbvia, a resposta era óbvia. Eles ficaram em silêncio. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão do silêncio. E Jesus, então, ele fica entristecido, né? Profundamente entristecido com o coração daquele povo. E ele já havia mostrado todas as coisas, já tinha feito sinais e maravilhas. Nós vamos ver muito mais ainda. Mas não foi o suficiente para mudar o coração daqueles mestres da lei e dos fariseus. Eles tinham algo interessante. Eles estavam de olho nas pessoas que estavam sofrendo algum tipo de doença ou deficiência, com a expectativa de que Jesus iria curá-los e fazer bem para eles, para que eles então o pegassem quebrando a lei de Moisés. Jesus então relembra a eles, já que vocês sabem da lei. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês lembram do rei Davi? Quando ele teve fome, ele foi lá e pegou do pão da propiciação e dividiu com seus amigos. Então Jesus estava falando para eles assim: eu sei da lei, eu vim para cumprir a lei, e a lei não fala que você não deve fazer o bem no sábado, no dia do Senhor. Porque afinal de contas, quem foi feito para quem? Né? O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Então nesse enredo então, que nós entramos então, nesse capítulo agora, nessa parte do capítulo 3, e a gente vê então Jesus e a sua família, né, descrente acerca do seu chamado, do seu propósito. A gente vai ver 3 coisas muito importantes nessa sessão. A primeira que nós vamos ver é que existem teorias erradas acerca de Jesus. Isso era naquela época, isso é nos dias de hoje. A gente vai ver também, não só ver, mas ouvir dos próprios lábios de Jesus falando acerca de si mesmo. E o número 3, a gente vai ver como essa diferença de quem Ele é faz diferença nas nossas vidas. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Então, vamos lá. A partir do versículo 20, né, a gente vê que Jesus entrou numa casa
novamente se reuniu ali, né, diante da multidão. Ele e os seus discípulos fala que não conseguiam nem comer. Então a gente já viu isso em outras situações, as multidões, né, aglomerando diante do Senhor, diante dos feitos e das maravilhas e de bondade, o qual ele, por onde passava, deixava essa marca. E aí então, a gente começa a ver a primeira teoria uma teoria errada acerca de quem é Jesus, do que as pessoas pensam acerca de Jesus. Fala que os seus familiares ouviram falar disso e saíram para ir diante dele, para estar fora de si. A gente tem aqui, diante desse texto, um trilema. Ou Jesus era um mentiroso, porque ninguém fala tais coisas. Ou ele era um lunático, um maluco, está fora de si. Ou ele era quem ele falou que ele era. Nos dias de hoje, talvez, dá para incluir nos tempos pós-modernos aí, talvez, que ele era um bom mestre. Um cara bom, que ensinava sobre paz e amor. Mas essa quarta opção, ela não se sustenta muito, porque ninguém consegue por muito tempo ser esse cara. Rapidinho muda, é só deixar alguém entrar no caminho. Mas quais são as implicâncias dessas três realidades acerca das coisas que nós ouvimos? E vamos ver, nós vimos a primeira, ele está fora de si, ele está maluco, ele está fora de si. Como isso deve mexer com as nossas vidas? Não sei vocês. Quando eu me converti, lá no final dos anos 90, tinha dois caras que eles me perseguiam, um no colégio e outro na minha rua. E era radical, gente. Eles zombavam de mim, tipo, todo lugar que eu passava, eu conseguia imaginar que eles estariam no lugar onde que eu estivesse. E eles iriam gritar coisas feias acerca de eu ser cristão. Imaginem isso, gente. Eu estava no colégio, de repente, lá na hora do recreio, dava para ouvir uma voz zombando de mim. Naquela época a gente não chamava de bullying, né? Chamava de os caras manecos ou outro. E aí, eu sabia da vida que eu levava, eu sabia da vida que o Senhor havia me transformado e me tirado. Um dia, muitos anos depois, eu estava na pizzaria com a Lília, tinha começado a namorar. E a Lília foi minha primeira e única namorada. Então, assim, imagina o orgulho de voltar para minha cidade, né, com a polaca lá, né, tipo assim, cara mó feião, com a mina bonita. E aí eu tava na pizzaria, tipo assim, mano, se achando e tal, e quando eu olho de longe, o cara tá vindo, mano. E eu falei assim, cara, esse cara vai me zoar na frente da minha namorada. Eu não vou poder ficar nervoso, porque eu não aguento sair na mão com ele. Não posso usar de outros apetrechos da vida antiga. Cara, eu vou passar vergonha, e eu vou aceitar a vergonha, e eu vou entregar ele para Jesus, ou para Satanás. E aí, cara, eu sentei lá, ele chegou e eu, tipo, Jesus me livra do mal, Jesus me livra do mal. E ele vai, pede a pizza dele, pede a coisa dele. E aí, então, ele chega bem pertinho de mim e me dá um abraço. E ele falou assim, caramba, cara, quem te viu, hein? Cara, todos os nossos amigos aí estão um monte na roubada, cara. Perdemos um monte de amigos e um monte de coisa. Cara, Deus está te abençoando, cara. Olha que garota bacana que Deus te deu. E eu, tipo... Não, brincadeira, não falando. E aí eu falei assim, caramba, Deus, obrigado por me proteger desse cara. E aí,
ele falou assim, ele é um dos caras mais doidos da minha rua. Ele falou assim, Cacá, Deus te mudou de verdade. Cara, sua vida foi transformada, cara. E eu queria te pedir desculpa. Eu não fui legal. E agora você é um homem, cara. Você é um homem adulto, cara, tá perto de casar. E eu queria que você soubesse disso. Aí eu tipo assim, não precisa, só some da minha... Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver, gente, que diante desse trilema que a gente vê, a gente precisa se identificar com a realidade de que a historicidade de Jesus, do Messias, da que a gente cantou aqui, daquele judeu que estava diante daquela mulher e sabia da história dela toda. E ela sai correndo falando que ela encontrou um homem que conhecia toda a história dela. Se você não viu essa parte do The Chosen, na Calvary pode, tá? Não tá quebrando o segundo mandamento nenhum, entendeu? Tipo assim, tá tudo certo. O nosso Jesus aqui, ele é diferente. Aqui não quebra segundo mandamento nenhum. Ele já foi cobrador de ônibus, agora tá ali cortando uma graminha. Ele é o servo. Marcos 10, 45. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, e para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso Senhor. Então, é importante pensar que se ele é um mentiroso ele não consegue sustentar toda essa narrativa por tanto tempo como Jesus conseguiu. Tantos outros homens se levantaram desde os tempos antigos, falando que eram tais coisas e coisas poderosas ou coisa do tipo. Nenhum deles conseguiram permanecer diante da mentira. Se ele era um maluco, é a mesma coisa. Nenhum maluco consegue sustentar essa realidade de ser divino, de ser Deus, de ser alguém que é poderoso em palavras e em ações. Mas se de fato ele é quem ele diz que é, nós temos um desafio. É o desafio de escolher de que lado nós queremos estar. É o desafio de lidar com a realidade do que esse Messias, o Salvador, veio para cumprir e vai cumprir. Nós já vimos em outras partes ele falando, se declarando ser o Filho do Homem, aquele lá de Daniel, capítulo 7, onde que ele vai vir e poder e todas as coisas vão se dobrar diante dos seus pés. Ele é aquele que centenas de profecias apontavam para que um dia toda essa questão da narrativa da redenção acontecesse numa sexta-feira, onde Jesus foi crucificado. E que ele não ficaria lá pendurado, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E existe a história do mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Então isso nos coloca num desafio de que fato, de que forma nós queremos ter a nossa vida guiada, direcionada. Só alguns pontos que eu acho importante pensar que Jesus não é uma lenda. Quando a gente olha para a crítica textual, gente, o cristianismo ele está lá na frente de todas as outras coisas acerca da historicidade de Jesus. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15 acerca do evangelho de Jesus Cristo, o qual ele veio para morrer e para ressuscitar. Mais ou menos 15, 20 anos depois desses eventos, ele fala que as pessoas estavam vivas ainda para testificar. Coloque qualquer outro grande nome de qualquer grande filósofo, qualquer grande historiador. Nenhum deles chegam perto dessa coisa quando se trata da crítica textual. Mais de 500 pessoas o viram. Num vilarejo como daquela época, era fácil de achar essas pessoas. Alguns pontos de observação importantes. Os seus seguidores eram judeus.
Os judeus, eles estavam esperando um Messias diferente, aquele que viria para quebrar o poder de Roma e de todo o governo que era duro contra o povo. Mas o Messias Jesus, ele vem no jumentinho, humilde. Mas chega uma hora que eles não conseguem mais lidar com isso e as suas vidas são transformadas. Então o judeu seria a última pessoa a confirmar que é verdade, que Jesus Cristo é aquele qual o Messias esperado de Israel. Era como se você pegasse um inimigo, o maior dos inimigos, e diante de fatos e argumentos, esse inimigo apontasse dizendo que é verdade. Isso não acontece. Uma outra observação importante que nós vimos na ressurreição, que as mulheres, naquela época, as suas vozes não eram validadas, elas não podiam testemunhar, nem no julgamento. E Maria Madalena e as outras, Salomé, elas são as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mais uma vez, parece que no plano redentivo de Deus, Deus está pensando, vou pegar toda essa galera que seria loucura eles concordarem com essa situação, e eu vou dar voz para eles. Então isso se torna algo de uma ferramenta extremamente poderosa para comprovar a historicidade de Jesus. Pense que se as mulheres não tinham voz, não podiam testemunhar, e elas seriam aquelas que anunciariam para os discípulos. É elas que falariam para os apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Ele está fora de si. Eu citei essa questão do meu colega lá, que era isso que ele falava. Mano, o Kaká, muita erva na mente. Tá maluco? Tipo assim, cara, só fala de Jesus, só fala que Jesus mudou a vida dele. E esse negócio, cara, ele é muito doidão. Então, os familiares de Jesus acreditavam meio que na mesma coisa. Cara, tá maluco, tá fora de si. Mas Jesus não recuou. Jesus veio para cumprir o seu propósito. E ele vai até o fim. O versículo 23. Não, antes disso, 22. Mais uma teoria aqui do que falavam acerca de Jesus. 22 fala assim: então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônio. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não poderá se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, que é capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. E aí então a gente entra nesse lance emblemático. Antes disso, eu lembro de uma citação do C.S. Lewis. Ele fala assim: eu tenho lido poemas, romances, literatura, visionárias e lendas e mitos durante toda a minha vida. Sei como são. Sei que nenhum deles é assim como a história de Jesus. É diferente. E então a gente entra nesse texto que agora, o primeiro, a família falou que estava fora de si, uma teoria errada contra Jesus. Ele não estava fora de si. E agora então os mestres da lei falam que ele tinha demônios. Ele usa o termo aqui em algumas versões, príncipe dos demônios, ou o chefe dos demônios, a hierarquia demoníaca. Então, de certa forma, foi uma afirmação de que Jesus era maior do que o inimigo, muito maior. E Jesus, então, ele começa a descrever. Ele fala assim: cara, olha o que vocês estão falando, não faz sentido algum.
Porque ninguém faz isso dessa forma. Precisa de alguém mais forte do que isso. Alguém disse assim: eles não diriam que Jesus estava possuído por qualquer demônio, mas pelo próprio Satanás. Esse foi um elogio involuntário ao excepcional poder e grandeza de Jesus. Não foi a única vez, nem a primeira e nem a última, qual Jesus foi insultado e menosprezado. João capítulo 10, versículo 20, fala que assim, ele tem demônio e está maluco. E não é a minha versão não, todas as versões falam isso, tá, gente? Porque você o ouve, ele está maluco, endemoniado. João 8,48 fala assim: não dizemos corretamente que você é um samaritano e tem um demônio. Eles estão querendo descredibilizar Jesus. Fala assim, isso aí ele está falando da coisa do inimigo. Teve uma outra situação, devido ao seu nascimento radical da sua mãe, diferente de todas as outras. Fala aqui assim que nós não nascemos de fornicação como você. Porque Maria era acusada, né? Jesus era acusado. Ele foi chamado de beberrão, de comilão. É a parte que eu mais gosto, eu acho. Alguém falou assim que o ministério de Jesus, ou ele estava saindo da casa de alguém que havia comido, ou ele estava indo para a casa de alguém comer. É o meu ministério, gente. Junto com o de José, que era o de dormir e ter sonhos. Cara, coisa linda. E aí então a gente vê Jesus, ele começa a responder àqueles que então atribuem as suas obras a de Satanás. Ele explica como pode isso acontecer. Ele fala que se ele fosse um deles, como ele faria? Um reino dividido não tem como subsistir. É como se houvesse uma guerra civil interna. Não tem como. E aí então, ele mostra um pouquinho. Ele deixa uma coisa assim, que tem que prestar um pouquinho de atenção para a gente pegar essa coisa acerca da sua superioridade. Ele fala assim que ninguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens. Jesus então com isso ele responde à acusação de que ele não tinha aliança com Satanás. Que ele era diferente, ele era superior. A gente conhece, ou alguns de nós já ouvimos acerca das profecias de que Jesus viria e um dia ele reinaria em poder. Fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso mostra o seu poderio de rei das nações, criador do mundo. Jesus então está, em outras palavras, dizendo: eu sou mais forte do que esse que vocês estão falando. Eu sou capaz de amarrar esse homem forte. E outra coisa, as coisas e as pessoas que estão debaixo do poderio desse homem forte, eu também tenho poder para tirar. Sabe por quê? Porque Isaías 61 fala assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar a libertação, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Esse era o ministério de Jesus acontecendo ali. A menos que Ele primeiro amarre o homem forte. Jesus dá essa parábola. Satanás então é esse homem forte que guarda o que lhe pertence, mas o ministério de Jesus é derrotar as obras do inimigo. Esse é o ministério de Jesus também. Tanto no caso de expulsar, tanto no caso de ser superior, ele é maior do que as forças do mundo e de Satanás. Não há nada demasiadamente difícil para ele, não há coração duro o suficiente para que possa segurar
o seu amor. Não existe porta trancada o suficiente que Ele não possa entrar. Não existe nenhuma doença que Ele não possa curar. Esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus de Nazaré, o qual nós cantamos. Aquele que dá água, e uma água que se a gente beber, a gente não vai ter mais sede. Gente, pensem comigo nesse tempo que nós vivemos. Tempos de doença, de morte, de violência, de guerra. Requer muito mais do que ser um mentiroso, um lunático e um mestre do paz e amor. Precisa ser o Senhor. Precisa ser o Criador. Precisa ser o Messias, o Salvador, o esperado. E aí então, Jesus adverte então os religiosos sobre esse pecado que é uma coisa que causa na igreja evangélica brasileira, gente. E se você nunca teve treta com esses próximos versículos, Deus te abençoe, você é muito abençoado. Mas isso aqui já deu coisa que falar, e eu espero que se há alguma dúvida, possa ser sanado nessa noite. Nós vamos botar no Reels aí amanhã, outro dia, tá? Mas vamos lá, olha o que diz. Versículo 28. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Começa meio paradoxo, meio sem noção assim, né? Parece assim. Ó, não tem pecado que não é perdoado. Assim, todo pecado é perdoado. Toda blasfêmia, mas tem pecado que não é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Fala assim, opa, peraí, eu fico com a primeira parte com a segunda. Vamos ficar com a primeira. A primeira é melhor. E aí então, começa a coisa. Muitas pessoas se perguntam se elas já blasfemaram contra o Espírito Santo, se cometeram esse tal pecado, e aí então, algumas pessoas na igreja há anos e pensando, cara, se eu cometi esse pecado, eu vou viver na igreja, eu vou fazer as coisas, mas aí eu estou condenado, e não tem como saber, mas eu acho que eu condenei, eu acho que eu estou condenado. Eu acho que eu blasfemei, eu falei coisa feia. Eu desobedeci o Senhor que nem desobedeci minha mãe quando era criança. E aí então o Senhor passou o Errorex no livrinho da vida lá. Cara, Errorex é da antiga, né? Alguém sabe o que é o Errorex? Entregou a idade de vocês. Não, agora é só apertar o delete. O botãozinho de mais que... isso aí, vocês entenderam, né? Mas é tipo assim, teu nome estava escrito em algum lugar, de alguma forma, no backup não foi gravado. E aí a gente, cara, alguns de nós fica nessa luta interna, gente. Talvez para você de verdade, eu estou brincando, mas é com seriedade agora. Tem gente, pessoal, que lida com isso de forma muito radical, gente. E viver nessa tensão é uma coisa radical. Será que eu blasfemei? O que isso quer dizer? E aí a gente pega, talvez, em alguns lugares... É difícil não falar e não apontar para a galera da TV, né? Mas assim, na internet, na TV, que fala que se você falou tal coisa, se você não fez tal coisa, isso aí é blasfemar, se você blasfemar, então aí você tem que fazer algumas coisas, essas coisas normalmente envolvem dinheiro, aí você não blasfema. Eu gostaria de pontuar o ponto mais importante, talvez, acerca da pessoa e do ministério do Espírito Santo.
A palavra de Deus fala em João 15, 26, fala assim que Jesus disse que quando ele viesse, o Espírito Santo, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, quando você é crente no Senhor, o Espírito Santo habita em você, deve ser uma marca. Toda vez que você... O que quer dizer o pecado? O pecado quer dizer que existe um alvo. Existe um alvo. E quando a gente erra esse alvo, isso é pecado. Então, quando a gente deixa de viver a vida que Deus deu pra gente, a gente erra a marca. E aí então nós pecamos, nós erramos, nós saímos do caminho, da rota, da direção. E todos nós aqui nessa sala sabemos o que é coisa errada. Alguns de nós talvez não damos nome ao pecado, ao chamar de pecado, talvez se a gente é religioso ou não. Alguns chamam de erro, outros chamam de nada, outros acham que nem existe erro, ou que o erro não é bem assim, depende do ponto de vista. Mas a realidade bíblica é que existe. Existe o erro, sim, existe coisas que todos nós aqui, de forma natural, nós temos essa tendência em fazer coisas erradas. Seja nos nossos pensamentos, seja nos nossos corações, seja nas nossas ações, sejam em todas elas. Uns mais do que os outros. Aqui na Calvary Curitiba, bem menos. Para dar risada, pessoal. É mentira. Você que está nos visitando, é mentira. Mas essa é a obra do Espírito Santo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se você é crente por pouco tempo, por um bom tempo, já teve vez na sua vida de você ter feito alguma coisa, cara, e aquele peso fora do normal vir sobre você. E você então entende que errou e você precisa agir. Seja nas relações quando a gente trata de amizade, seja com os nossos cônjuges, seja com as crianças, seja no trabalho, seja diante da pressão da vida. Alguns são mais estourados, outros são mais retraídos, outros têm aquele silêncio matador que nem eu falei domingo passado. Mas todos nós temos coisas que nós estamos caminhando e amadurecendo para que a gente possa se tornar homens e mulheres o qual nós somos designados a sermos. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando há uma rejeição contínua, determinada e obstinada a não ouvir essa realidade da convicção, do pecado, da justiça e do juízo. Quando um crente, ele está vivendo uma vida extremamente pecaminosa, o qual ele já não dá mais ouvido para essa voz que fala ao coração. Algo cauteriza nos nossos corações. E eu oro para que nenhum de nós estejamos nesse lugar. Então essa rejeição ela é contínua. E a blasfêmia é nós rejeitarmos isso. Essa é a blasfêmia. Nós rejeitarmos o ministério do Espírito Santo e nós não darmos ouvido porque nós estamos atolados das nossas próprias vontades. Romanos capítulo 1, a gente não vai ler, mas por referência, se você quiser anotar e quiser ler depois, tem um texto terrível, gente, acerca dessa situação. É quando Deus entrega o homem e a mulher às suas próprias paixões. Então, com a nossa inclinação, como pessoas que caíram com Adão, nós temos essa tendência de fazermos o mal. Alguém disse uma vez que um símbolo talvez de uma analogia que faça sentido para nós acerca do mal que nós não fazemos é como se Deus tivesse os nossos freios de mão puxados.
Porque a hora que ele soltar, o carro sai da rota. E aí então Romanos 1 fala que Deus, então, ele entrega, ele deixa as pessoas viverem de acordo com as suas paixões. Isso é uma coisa terrível, gente. Isso é uma coisa terrível. Alguém disse também que a blasfêmia do Espírito Santo nunca... mesmo a gente sabendo que aqui fala que não há perdão, é importante a gente pontuar algumas coisas, é que ela não é porque é um pecado grande demais para Deus perdoar. Tá? Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Tá? Não é essa a realidade. Mas é porque é uma atitude de coração que não se importa com o perdão de Deus, é o contrário. É Jesus ali, ó, diante dos mestres da lei, dos fariseus ali, mostrando bondade, mostrando milagres, mostrando coisas que só Ele podia fazer. E o coração empedrado, sem sentir coisa alguma, a não ser maldade. Então Deus assim entrega as suas paixões, seus próprios desejos. Um comentarista que eu gosto muito, o Ironside, ele fala assim: essas palavras nunca tiveram intenção de atormentar almas ansiosas que desejam honestamente conhecer a Cristo, mas se destacam como um farol ardente, alertando sobre o perigo de persistir na rejeição do testemunho do Espírito de Cristo, até que a consciência cauterizada não mais responda ao Evangelho. Essa é a ideia, gente. Então, nessa noite, para deixar num tom mais positivo, se você se preocupa com o seu pecado, se você tem consciência do seu erro, se você pede perdão para o Senhor, se você age diante das coisas do seu coração que apontam como erro, você não está blasfemando com o Espírito Santo. Você está livre desse pecado. E seu coração está num bom lugar. Normalmente o pessoal que vem nos procurar, normalmente o pessoal mais jovem, vem nos procurar e eles falam assim: eu fiz isso de errado e eu acho que eu blasfemei. Eu falo assim: meu querido e minha querida, você não blasfemou, porque você está aqui chorando pelo seu pecado. E a blasfêmia é quando você já não sente mais isso, que você já fez com tanta frequência que você já não sente. Então eu amo essa citação que fala das almas ansiosas que desejam honestamente conhecer a Cristo, mas se destaca como um farol ardente alertando sobre o perigo de persistir na rejeição do testemunho do Espírito de Cristo. Eles não têm como objetivo atormentar ou botar medo. Eu costumo dizer que o medo, diante dessas coisas, alguns pastores usam do medo para fazer com que as pessoas entendam. E como pai de 3 filhos, eu tenho uma convicção muito grande que o medo ele não gera santidade. O medo ele não tem a capacidade de mudar o coração. Ele pode ajudar às vezes, parece que ele ajuda, mas assim, não. É melhor lidar com a verdade. É melhor lidar com a realidade. E aí então a gente vê uma obra do Espírito Santo de produzir essas coisas na gente. Vamos lá, versículo 31 a 35, para a gente ir para o fim. Fala assim a partir do 31. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então a gente vê aqui uma coisa emblemática acerca do ministério de Jesus. Os seus parentes já haviam, numa outra ocasião, se manifestado como ele está fora de si e quem é ele, quem ele acha que ele é, né? A gente já ouviu também que numa procissão lá
quando ele era adolescente, a família se perdeu dele. Quando o encontrou, ele estava ensinando. E esse era o chamado dele. E agora, então, diante da multidão, parece que os seus parentes estão assim: a gente precisa fazer alguma coisa, vamos livrar ele desse negócio, dessa loucura, que esse negócio vai dar ruim. Olha o tamanho da multidão, cara, ele está falando coisa que não tem nada com nada, vai dar ruim esse negócio. Havia esses rumores de prendê-lo e matá-lo. Talvez poderia ter essa questão da mãe, tipo assim, cara, vou livrar meu filho, vai que ele fica preso, ou os caras matam ele, e é por coisa da cabeça dele, imagina, né? E aí então, a gente se depara com essa realidade, que é interessante. Que desde o começo, os parentes de Jesus, descrentes, não apoiavam o seu ministério. E isso é uma das coisas que, eu já falei isso aqui, eu volto a dizer. Existe um lugar que é difícil a gente viver o Evangelho e proclamar o Evangelho, é na nossa família. É um desafio, gente. Mas assim, é um desafio bom. Porque se nosso testemunho é bom, uma hora... Minha falecida mãe, ela era muito orgulhosa. E ela jamais daria o braço a torcer para mim. Jamais. Um dia ela citou um versículo, eu falei assim: mãe, esse versículo não existe. Ela: não existe, eu vou te mostrar. Eu falei assim: 2025 a gente conversa de novo então. Cara, ela procurava desesperadamente, cara. E eu tipo assim, não vai. Aí lá no final, várias semanas, vários meses depois, é uma outra versão que eu não sei onde está. Então tá bom. No meio dos papiros lá, perdido nos tempos antigos. Mas tem essa dificuldade, gente. Tem essa dificuldade. Ela jamais me elogiaria pela minha vocação. Porque ela achava que era loucura. Mas para as mães dos meus amigos... meu filho é o melhor. Tenho tanto orgulho, meu filho é um pastor tão querido. Ele ama tanto Jesus, ele viaja o mundo assim, nossa, é uma coisa linda de ver. E aí, então eu via das mães dos meus amigos. Aí eu abraçava ela assim e falava: mãe, fiquei sabendo que a senhora me elogiou, que legal, né? Mas é um desafio, gente, é um desafio. E Jesus, mais uma vez, ele sabe o que é isso, ele se compadece da gente quando a gente padece. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que a gente passa. Ele se compadece do que ele sabe. Então imagine. Tem uma coisa interessante aqui, não sei se você veio no contexto católico, mas fala aqui que Jesus tinha irmãos. E não tem como ter irmãos de outro jeito a não ser o jeito de Jesus. Jesus foi o único. Foi o primeiro e único. O restante, as coisas aconteceram normalmente como acontece na vida real. Então isso aqui, de certa forma, Jesus ele está claramente mostrando que ele tinha irmãos, né? Então essa ideia da virgindade perpétua de Maria, ela entra em contradição em relação a isso. E é importante para a gente pensar isso, porque assim, isso mostra a realidade de toda essa questão da vida de Jesus e dos seus irmãos. Outras passagens também falam. É da mesma forma que a gente ouve falar que Pedro foi o primeiro papa, né? Já ouviu falar disso? Mas lembra que Jesus curou a sogra de Pedro. Mais uma vez, tipo assim, se Pedro foi o primeiro papa, ele tinha esposa. Porque não dá para ter sogra sem esposa. E assim, e Jesus curou ela. Eu não vou fazer a piada, não, deixa quieto. Não, gente, eu quero fechar nesse tom de seriedade. Alguns de nós viemos de contextos onde nós vivemos coisas hostis no nosso lar.
Alguns de nós vivemos coisas difíceis acerca da nossa criação, acerca depois da nossa vida adulta. E Jesus conhece isso. Jesus, ele ressignifica todas essas coisas. E uma das coisas incríveis acerca disso é que, indiferente do nosso background, se foi um background de uma família onde houve muito amor e carinho, ou talvez foi um lugar de hostilidade e rejeição e dificuldade, falta de relação, ainda assim, os dois lados entram na categoria de Salmo 27, versículo 10, que fala que o Senhor está de braços abertos. Ele fala que se a mãe ou o pai o abandonar, eu nunca abandonarei. Isso é uma coisa incrível do Senhor. De que toda vez que você vê nas Sagradas Escrituras algo relacionado a Deus e a Jesus, Ele sempre está de braços abertos. Sempre. E a cruz é um significado disso. Que Jesus nunca deixou os seus braços se fecharem para aqueles que se voltam para Ele. E aí então Ele fala: quem é a minha mãe? Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esses são. Então nessa noite, 2000 e poucos anos depois, nós estamos na mesma categoria do que aqueles irmãos que estavam vivendo para a glória do Senhor. De irmãos, irmãs, mães. Vamos orar?